Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos finalizar essa série de vídeos aulas que estamos fazendo sobre a obra O Banquete de Platão. Fizemos inicialmente um vídeo de caráter geral, uma visão geral desta obra, e depois dividimos em três partes para explicar de uma forma melhor, mais pormenorizada. Um primeiro vídeo tratando então dos 5 primeiros discursos, um outro vídeo tratando somente do discurso de Sócrates, e o vídeo de hoje, que vai finalizar, é o discurso final, o 7º discurso, que é o discurso de Alcebíades. Então hoje é dedicado somente a esse discurso de Alcebíades. Como sempre, trazemos aqui o gráfico tem várias cores, tópicos, subtópicos, cada uma das cores abrangendo um aspecto, um bloco de ideias e conceitos desta obra. Como sempre dizemos, esta aula é mais apropriada a quem está fazendo alguma disciplina na graduação, seja de filosofia ou numa área de humanidades, e que esteja por algum motivo lendo essa obra O Banquete de Platão, ou qualquer pessoa que esteja querendo ler e quer um auxílio. Platão não é tão fácil muitas vezes de ler, esse autor, é um dos clássicos, um dos gigantes da filosofia, digamos assim. E essa obra inicialmente, nesse momento final agora que vamos tratar aqui, que é o discurso de Alcebíades, acompanha aqui na cor roxa uma introdução ao discurso dele, de Alcebíades. Então, primeiramente, uma contextualização, a posição de Alcebíades no diálogo e na sociedade ateniense. Alcebíades, ele é descrito como alguém jovem e um político também proeminente dentro do cenário ateniense, com certas tendências a uma alma tirânica, como diria Platão. Ele é um contraponto a Sócrates e aos discursos anteriores, porque o que a gente observa dentro do Banquete de Platão é que os discursos anteriores a Sócrates, eles evocam figuras mitológicas, figuras poéticas e às vezes figuras ligadas mais à ciência, à medicina, como é o caso de Erixímaco. Sócrates vem com aquele discurso que ele diz que lhe foi ensinado por Diotima e que é um discurso que tem como metodologia a dialética platônica e que alcança dimensões ontológico-metafísicas quando busca tratar da aquisição a partir de Eros do belo em si mesmo. E depois é difícil entender por que Platão coloca Alcebíades dentro desse diálogo, porque Alcebíades chega completamente embriagado e faz um discurso dramático que se contrapõe a todos os outros discursos anteriores. Então, um dos objetivos que vamos trazer aqui hoje é justamente explicar em que sentido se encaixa esse discurso de Alcebíades. Então, acompanhe aqui na cor azul os aspectos centrais do discurso. Então, inicialmente, Sócrates como objeto de elogio. O Alcebíades, como dissemos, ele chega completamente embriagado. Lembremos que todos lá no banquete, no simpósio, estavam bebendo vinho, mas eles combinaram no início que fariam uma mistura com água, que seria acentuada a parte de água, para que justamente eles não ficassem embriagados e pudessem então argumentar, fazer o tal elogio ao amor, que todos os 6, incluindo Sócrates, fizeram. Só que Alcebíades já chega fora desse contexto e ele adentra um ambiente embriagado, tomado por aquilo que Platão chama de hibris, ou rubris, que a gente pode traduzir essa hibris como desmesura. Ele chega então num estado muito voltado mais não à razão, mas ao pathos. Então ele faz um elogio a Sócrates, comparando Sócrates primeiramente a um sileno. O que era um sileno? Um sileno era uma figura mitológica que externamente era grotesco, muito feio, mas que por dentro tinha algo muito valioso. Então ele compara Sócrates a um sileno justamente
porque vai enaltecer a virtude de Sócrates. É notório que todos sabemos que Sócrates tinha uma figura física, digamos assim, modesta. E Alcibiades faz justamente esse elogio, dizendo: olha, Sócrates é como Sileno, é grotesco por fora, mas por dentro ele encontra-se um tesouro nele. E esse tesouro é justamente a virtude, que é aquilo que, por exemplo, na obra República, nos diversos livros, Platão trata disso muito bem. A alma, que é dividida em três partes, ela se volta para a virtude. O ethos é construído a partir das virtudes. As virtudes que Alcibiades, por exemplo, enaltece em Sócrates são que Sócrates é resiliente, ele é autossuficiente, quer dizer, ele tem um autocontrole. É dito que Sócrates não se deixa levar por prazeres mundanos, por tentações mundanas. Ele é autossuficiente e ele tem um controle de si mesmo muito grande que leva a uma sabedoria. A partir desse ponto, ainda aqui na Cor Azul, Alcibiades ele trata uma relação pessoal entre ele e Sócrates, onde ele fala de um amor não correspondido de Alcibiades. Há um determinado momento em que Alcibiades diz que tentou seduzir Sócrates, mas Sócrates não cedeu a isso, porque, como diz Alcibiades, Sócrates não busca o amor sensual, o amor carnal, mas aquele amor que leva à virtude, aquele amor que leva à sabedoria, que foi o que o próprio Sócrates tratou no seu discurso de Eros. Eros é um motor, é um daimon, ou seja, é um mecanismo que liga os homens ao que é divino, mas que em última instância se afasta daquilo que é sensível, daquilo que é material, daquilo que é empírico e faz uma passagem para algo que em filosofia se chama suprassensível, ou seja, as virtudes, a ciência, a contemplação do belo, a contemplação do bem, a aquisição da justiça e aí sim a felicidade. Porque Sócrates vai dizer que a felicidade não vem pelos prazeres carnais. Ainda na Cor Azul, veja que isso contrapõe uma visão erótica e filosófica do amor. Quer dizer, a visão que Alcibiades traz ao texto é uma visão erótica, mas no sentido de erotismo que visa ao corpo. A visão que Sócrates traz ao texto, a partir do seu discurso, que ele diz que foi ensinado por Diotima, igualmente é uma visão erótica, porque Eros é esse daimon que move o conhecimento. Mas ao fim, a que Sócrates pretende não é o corpo, mas a alma. E a alma justa, e por isso bela, porque é uma alma eivada de virtudes, e por isso com um ethos que visa a felicidade verdadeira, a contemplação do bem e do justo. Acompanhe aqui na cor verde os temas filosóficos que são tratados nesse discurso de Alcibiades. Primeiramente, o contraste entre o amor físico e o amor à alma. Alcibiades ele representa o amor físico, o amor carnal, o eros carnal. E Sócrates representa o amor à alma, ao cultivo das virtudes na alma, a aquisição de virtudes como a sabedoria, a moderação, a temperança, a coragem, a honradez. Para Sócrates, Eros se move em última instância. Claro que Sócrates vai dizer que Eros inicia na matéria, inicia com a visão, a contemplação do belo nos corpos, mas que transcende isso. E nessa transcendência é levado então a buscar virtudes como a sabedoria, a honradez, entre outras. Nesse sentido, o discurso de Alcibiades traz à baila a questão da verdadeira beleza e virtude. Quando o próprio Alcibiades se sente atraído por essa verdadeira beleza e virtude que ele encontra em Sócrates. É por isso que ele se sente atraído por Sócrates. Porque, embora Sócrates não tenha atrativos físicos, por isso ele compara Sócrates a um sileno, que é essa criatura que é grotesca por fora, mas que por dentro tem um tesouro. E esse tesouro, Alcibiades percebe em Sócrates que são justamente essas virtudes, que são virtudes que a ele faltam.
E ele vai colocar isso também no texto. Ainda na cor verde, perceba-se que Sócrates é colocado como paradigma do amante filosófico. Ou seja, Alcebíades, por mais que tenha tentado uma sedução corporal a Sócrates, mas no fundo ele se sente atraído pela alma de Sócrates, embora não consiga segui-lo. E ele confessa isso no seu discurso, que ele não consegue seguir Sócrates como um discípulo, porque ele justamente está buscando, ele se sente atraído, pelo menos, embora não consiga exercer, praticar, que os gregos chamam de praxis, ele não consegue alcançar esse ethos, ou seja, esse caráter que ele vê em Sócrates, que é justamente a aquisição dessas virtudes e a prática dessas virtudes por Sócrates, e por isso a visão de Sócrates como um ser quase divino. Bem, acompanhamos aqui na cor laranja uma análise crítica sobre esse discurso do Alcebíades. O Alcebíades ele é uma figura trágica e irônica no diálogo. Por que trágica? Porque ele coloca essa incapacidade dele de alcançar a virtude. Ele diz: eu me sinto atraído pelas virtudes, pela sabedoria, pela temperança, pela moderação, pela coragem, pela honradez, mas eu não consigo alcançá-las. Por isso ele é uma figura trágica. Ao mesmo tempo, ele é uma figura irônica. Por quê? Isso é que eu acho mais interessante dentro desse discurso do Alcebíades. Os primeiros discursos, os 5 primeiros, eles eram poéticos, eles eram discursos mitológicos. O discurso de Sócrates dá um tom filosófico. Só que fica a impressão no discurso de Sócrates de que o amor é quase um conceito abstrato. Daqui provém, quem é mais atento já deve ter percebido, a expressão amor platônico. Ou seja, é o amor às ideias, é o amor às virtudes, é o amor àquilo que é a essência da realidade. Isso é o amor platônico. O que Alcibíades coloca aqui de forma irônica é que talvez seja impossível alcançar isso. E por isso ele aparece com todo o seu pathos, as suas paixões, as suas fraquezas, a sua embriaguez, como querendo dizer, e aqui é onde Platão articula isso aqui, e lembremos que esse texto ele é um texto aporético. Platão, na sua juventude, ele escreveu muitos textos aporéticos. O que é a palavra aporético? O a, no grego, é negação, é o não. E porético vem de poros, os poros que a gente tem na pele, que deixam passar água, suor. Então, aporético é aquilo que não deixa passar. Esse texto ele é aporético justamente porque ele não termina com a conclusão. Depois do discurso de Alcebíades, pelo contrário, a coisa se torna ainda mais complicada de ser entendida. E isso traz, ainda aqui na cor laranja, acompanha uma redefinição do foco no banquete. Quer dizer, o foco que tinha alcançado no discurso de Sócrates, uma dimensão conceitual, uma dimensão ontológica, uma dimensão abstrata, esse foco agora volta a ser humano, como diria talvez Friedrich Nietzsche, humano demasiado humano. Ou seja, é o foco daquele que se sente atraído pelas virtudes, mas reconhece a sua incapacidade, ou pelo menos a dificuldade de alcançar essas virtudes. Nisso, ainda aqui na cor laranja, temos uma conexão com temas centrais da filosofia de Platão, que é a busca pelo bem e pela verdade. Ou seja, Alcebíades, em certo sentido, ele está dizendo: eu me sinto atraído pelo bem, pela verdade, mas eu não consigo praticar isso. E aí, por isso que ele vai dizer que não conseguiu ser um discípulo de Sócrates. É como se ele dissesse, ele não, Platão, na verdade, né, que o humano ele tem essa dificuldade. E por isso Platão é pedagógico no sentido de dizer que precisa da educação, precisa da filosofia, precisa da dialética para educar as pessoas, para assim educar as suas almas para a virtude. O que se mostra aqui é que isso é um processo difícil, essa aquisição das virtudes, essa negação dos prazeres corporais, as tentações que vêm disso. E o Alcebíades ele encarna justamente isso. Por último, para concluirmos aqui, reflexões sobre a relevância do discurso na filosofia e literatura. Esse livro, trazendo essa questão do amor em Platão, ele é fundamental
tanto no sentido filosófico quanto literário. No sentido filosófico, nem se fala. O amor platônico, o termo amor platônico vem daqui. Esse tema ele transpassa os séculos que virão. No neoplatonismo de Plotino, por exemplo, você encontra essa noção do amor na união mística contemplativa com o Uno, e posteriormente em Santo Agostinho essa noção de amor ela não vai ser mais considerada como falta, como busca, o amor não vai ser mais considerado como busca, mas o amor vai ser o próprio elo de ligação com o próprio Deus, sendo Deus considerado, como está dito lá na carta de João, na Bíblia, Deus é amor. Então, o próprio Deus passa a ser encarado como amor. Em base, em tese, essas ideias aqui que partem de Platão, sabemos que, por exemplo, Santo Agostinho, as duas influências maiores de Santo Agostinho são, por um lado, as Sagradas Escrituras e, por outro lado, a herança grega que ele recebeu, principalmente do neoplatonismo, e por isso, em contrapartida, em ligação com Platão também. Então, essas noções, elas perpassam. E isso para falarmos em diversos outros autores romanos, como Cícero, por exemplo, dentre diversos outros, influenciando também a parte de literatura. Os escritores, os literatos que seguirão aqui, tanto na Idade Média quanto na Renascença, eles volta e meia irão beber dessa fonte que é a noção de amor que Platão traz. A noção de amor que Platão traz está presente nessa obra O Banquete, e ela perpassa essas ideias. O amor tem dimensões quase míticas, poéticas, ele alcança conceitos, ele alcança uma abstração conceitual, dialética, filosófica, mas ele é sobretudo, e é isso que nos ensina o Alcebiades, ele é humano. Ele é cheio de defeitos, de paixões, de dificuldades. E por último, ainda aqui na cor amarela, temos uma pergunta. O que Alcebiades revela sobre Sócrates e si mesmo? Ou seja, é justamente, me parece, essa dificuldade de que o cumprimento, o alcance e a prática das virtudes e assim da formatação de um ethos, de um caráter que seja honrado, corajoso, sábio, moderado, temperado, é algo a ser alcançado. Mas Alcibiades mostra que não é simples, que não é fácil, que se depara com dificuldades que vêm do lado do pathos, das paixões, das tentações que muitas vezes permeiam a vida humana. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Se você achou relevante esse material, se te ajudou na leitura desta grande obra de Platão, O Banquete, que vamos encerrando por aqui, eu peço que deixe um like, comente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Pretendemos trazer a próxima obra, já tratamos, eu vou deixar aqui o link, onde nós temos aí os 10 livros da República de Platão, comentados um a um. Temos aqui esta obra, O Banquete, agora também completamente comentada. O próximo livro que pretendemos trazer é o Fédon de Platão, que vai tratar justamente da questão da imortalidade da alma. Vamos ficando por aqui, obrigado a quem chegou até aqui e até uma próxima oportunidade.